Donald Trump planeja romper a velha ordem mundial de 1945 com sua nova proposta, a Boards of Peace, uma espécie de ONU privada com taxa de admissão. Mas será que esse modelo é tão diferente do atual? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Peter Tinha Razão, escrito por Nada Aconteceu em 1989, revisado por Historiador Libertário e será narrado por mim, Djalma Guedes. O Boards of Peace foi apresentado pelo presidente americano Donald Trump durante o Fórum Econômico de Davos e se posiciona como uma nova ferramenta de cooperação internacional. Trump anunciou que o Conselho teria como objetivo inicial atuar na resolução de conflitos e começou mirando um dos mais complexos do planeta, a Faixa de Gaza. Seu projeto global de pacificação propõe resolver o que décadas de diplomacia e incontáveis resoluções da ONU não conseguiram. Desde o anúncio, a reação internacional foi um misto de adesões, recusas e neutralidades. Entre os convidados está o Brasil, citado nominalmente por Trump como peça-chave no projeto, com a promessa de que o presidente Lula teria um grande papel no Conselho. Até o momento, o governo brasileiro mantém-se neutro sobre a proposta de Trump, afirmando que está avaliando a adesão do país. O Oriente Médio, o epicentro do primeiro experimento de paz do Conselho, foi a região que mais rapidamente aderiu. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Jordânia e Catar aceitaram o convite. A adesão desses países reforça a narrativa de que o Boards of Peace pretende começar resolvendo um problema real e não apenas acumulando discursos. A Ásia também marcou presença. Paquistão, Indonésia, Vietnã, Uzbequistão e Cazaquistão disseram sim ao convite. Essa expansão dá ao projeto uma aparência de diversidade continental, como se Trump tentasse reproduzir o ecumenismo institucional que a ONU exibia em seus tempos dourados. No campo da OTAN, Hungria e Turquia confirmaram participação, cada um à sua maneira, sem renunciar a sua diplomacia independente. Já no bloco europeu fora da aliança, Kosovo, Belarus, Armênia e Azerbaijão decidiram aderir, sendo esse grupo o mais heterogêneo de países a aceitar o convite. Da África vieram sinais positivos de Marrocos e Egito, países com peso histórico na mediação de conflitos regionais e sensibilidade particular à questão palestina. Na América do Sul, apenas Argentina e Paraguai confirmaram adesão, reforçando o alinhamento pró-Trump de Javier Milei e Santiago Penha. Israel aceitou participar, o que não surpreende, e facções palestinas apoiaram a criação de um comitê de transição para Gaza supervisionado pelo próprio Conselho. Trump parece estar conseguindo reunir israelenses e palestinos em torno de uma mesma mesa, algo que nem a ONU conseguiu em 70 anos. Mas nem todos se empolgaram com a nova entidade. Noruega, Suécia, Itália e França rejeitaram a proposta, preferindo manter a fé na velha arquitetura internacional da ONU. A China foi ainda mais categórica, recusou e reiterou que continuará apostando em um sistema multilateral centrado nas Nações Unidas. Já a Alemanha, Reino Unido, Canadá, Índia, Tailândia e Japão ainda não emitiram uma resposta oficial. A Rússia demonstrou interesse, mas sem confirmar. A Ucrânia, cética, admitiu estar analisando o convite, embora Zelensky tenha deixado claro que não enxerga credibilidade em negociações que incluam Moscou. Assim, o Boards of Peace nasce entre abraços e desconfianças, aplausos e sobrancelhas arqueadas.
arqueadas. A proposta de Donald Trump é ambiciosa e, para muitos, megalomaníaca. O presidente americano apresentou o Conselho da Paz como uma espécie de ONU privada, um organismo autônomo destinado a alcançar a paz mundial, mas sem a teia burocrática das Nações Unidas. Para Trump, o Boards of Peace seria o primeiro passo em direção a uma nova ordem mundial, que sucederia à velha ordem estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. O gesto de convidar Rússia e Belarus foi especialmente controverso, pois são países diretamente envolvidos na guerra da Ucrânia, acusados de violações de direitos e agressões territoriais. É difícil imaginar como promotores de guerra se encaixam em um projeto de paz, mas na lógica de Trump, todos podem ser parte da organização. Os convites foram assinados pessoalmente por Trump, um detalhe performático que reforça o caráter personalista da iniciativa. Ele se posiciona como presidente vitalício do Conselho, com poderes amplos sobre sua estrutura, agenda e participantes, que o Estatuto do Conselho nem sequer menciona explicitamente Gaza em todos os pontos, sugerindo que o plano é muito maior, uma ONU paralela, comandada por um único homem. A composição do Conselho também chama a atenção. Entre políticos aliados a empresários, bilionários e figuras conhecidas do círculo trumpista. Marco Rubio, secretário de Estado de sua administração, é um dos membros. E Jared Kushner, genro e ex-mediador no Oriente Médio, figura como responsável por fundos bilionários que sustentam parte da operação. Steve Witkoff, magnata do setor imobiliário e amigo pessoal de Trump, surge como enviado especial à Rússia. Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico, aparece com um título curioso de vice-presidente de Gaza. Até o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, foi incluído na lista de convites. É um elenco que mistura diplomacia, finanças e fidelidade pessoal, o que levanta a uma pergunta inevitável. Trata-se de uma missão de paz ou de um grupo que almeja apenas influência econômica e política? O ponto mais controverso do anúncio foi a existência de uma taxa de adesão de $1 bilhão por um assento permanente. Países que aderirem à organização terão 3 anos de mandato, tendo que pagar a quantia caso desejem permanência vitalícia. O dinheiro, segundo fontes, seria destinado a um fundo privado em nome de Donald Trump, administrado por um de seus filhos. Sem transparência sobre o uso desses recursos, o risco é óbvio. A paz pode se tornar um negócio rentável. Na prática, isso cria uma diplomacia de clube exclusivo, entre aspas, em que o peso político é medido pela capacidade financeira. Países ricos poderiam garantir vozes permanentes, enquanto economias menores ficariam relegadas à plateia. Trump, em seu estilo inconfundível, posiciona-se como líder global que finalmente fará o que ninguém fez. Seu objetivo implícito é minar a legitimidade da ONU, que ele sempre chamou de ineficiente e dominada por inimigos dos Estados Unidos, e substituí-la por uma organização moldada à sua imagem e semelhança. Mas toda essa combatividade para com a ONU não passa muito do discurso, já que o Boards of Peace nasce sob as mesmas contradições que diz combater: concentração de poder, opacidade financeira e o eterno vício do discurso moral usado para justificar jogos de interesse. A promessa é de paz, mas o modelo lembra mais uma corporação multinacional do que uma entidade humanitária. Para entender o que Trump está tentando substituir, é preciso revisitar a história da
ONU, uma história repleta de discursos garantistas e fracassos práticos. Depois da Primeira Guerra Mundial, foi criada a Liga das Nações em 1919 com a nobre missão de manter a harmonia entre as nações. Apesar da ideia nobre, a Liga não tinha força política nem legitimidade global, e sua impotência diante da agressão japonesa à Manchúria, da invasão italiana da Etiópia e da expansão nazista pavimentou o caminho para a Segunda Guerra Mundial. Da ruína nasceu a ONU, concebida em 1944 nas negociações de Dumbarton Oaks e formalizada em 1945 em São Francisco. 50 países assinaram a Carta das Nações Unidas, fundando oficialmente uma nova era de diplomacia multilateral. O otimismo era palpável. Um mundo traumatizado pela guerra acreditava ter finalmente encontrado o antídoto. Mas o otimismo se provou cego à realidade. A ONU herdou desde o início a promessa de igualdade entre Estados, mas na prática tornou-se um sistema dominado por poucos. O Conselho de Segurança, com seus 5 membros permanentes e poder de veto, tornou-se a expressão máxima dessa desigualdade institucionalizada. Durante a Guerra Fria, a ONU foi refém da rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética. Quase todas as decisões importantes eram bloqueadas por um lado ou pelo outro. Nas décadas seguintes, a ONU expandiu suas missões de paz, interveio em crises, organizou eleições e, em alguns casos, fracassou vergonhosamente. O genocídio de Ruanda, a tragédia da Bósnia e o massacre de Srebrenica expuseram sua paralisia moral. Na Somália, as forças de paz se tornaram reféns de sua própria burocracia. Em Darfur, a ONU se limitou a observar o conflito. A partir dos anos 2000, a organização tentou se reinventar, lançou metas de desenvolvimento, reformou sua administração e buscou mais transparência. Criou os Objetivos do Milênio e depois os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ainda assim, o cansaço é evidente. A ONU tornou-se um gigante administrativo repleto de relatórios, metas e fóruns, mas incapaz de agir com agilidade. Hoje, a pergunta paira no ar: a ONU ainda é relevante? Sua estrutura exige unanimidade entre os membros permanentes do Conselho de Segurança para autorizar qualquer ação militar, o que praticamente garante a inação. A ONU é uma instituição que fala em nome dos estados, não das pessoas. Sua legitimidade é política, não moral. Os indivíduos não consentem diretamente com suas ações. São representados por convenção, por governos que muitas vezes não os representam. Essa distância entre poder e consentimento é o ponto cego de toda a governança supranacional. No fim das contas, tanto a ONU quanto a Boards of Peace partem da mesma ilusão fundamental: a crença de que a paz pode ser planejada, gerida e imposta de cima para baixo. Uma aposta institucional em que elites políticas decidem o destino dos povos e chamam isso de cooperação internacional. A ONU opera com uma burocracia difusa, lenta e fragmentada. O Boards of Peace promete eficiência e centralização, mas no fundo é apenas uma diferença estética. A essência é a mesma: poder concentrado em mãos que não arcam com as consequências de seus erros. Nenhum diplomata perde o sono por uma resolução fracassada. Nenhum líder da paz paga o preço de uma guerra mal mediada. Os custos recaem sobre os civis, sempre. Ambas as instituições são construídas sobre acordos entre estados, não sobre o consentimento moral dos indivíduos. E é justamente isso que as torna eticamente frágeis. A retórica da paz serve como um instrumento geopolítico, um disfarce conveniente para a disputa por influência, poder e prestígio. Quando Trump fala em paz, está falando em liderança. Quando a ONU fala em paz, fala em
tem relevância institucional. Em ambos os casos, a palavra paz perde substância e vira ferramenta de marketing diplomático. Do ponto de vista econômico, essas instituições funcionam com base em financiamento coercitivo, impostos, tarifas e fundos públicos, que socializam custos e concentram benefícios, sendo o oposto da cooperação voluntária. O planejamento central da paz esbarra em outro limite clássico: a impossibilidade de uma entidade central agregar o conhecimento local necessário para resolver conflitos complexos. A crítica hayekiana cabe aqui como uma luva. Nenhum comitê, por mais ilustrado que seja, pode compreender as dinâmicas culturais, religiosas e históricas de cada região em conflito. O resultado é previsível: decisões simplistas para problemas intrincados. A lição amarga é que a paz institucionalizada é, por natureza, uma contradição. A ONU fracassou não por acidente, mas porque foi concebida para administrar o poder, não para limitá-lo. O Boards of Peace de Trump não corrige isso, apenas o reorganiza com outro rosto, com outro logotipo e a mesma lógica hierárquica. A verdadeira paz, se é que pode existir fora dos discursos, não nasce de tratados ou conselheiros vitalícios. Ela emerge da liberdade, da descentralização, do comércio e da cooperação espontânea entre indivíduos e comunidades. Nenhum conselho pode planejar o entendimento humano, porque o entendimento não é imposto, é construído. Além disso, quando os governos desarmam sua população, eles estão tornando-os vulneráveis aos criminosos e bandidos, que adquirem armas no mercado negro. Isso não garante segurança nem paz, e as armas de fogo são importantes para colocar indivíduos pacíficos em pé de igualdade com os criminosos. Enfim, assim como o Leviatã estatal, as duas organizações apenas prometem e nunca entregam. Ambas refletem a velha crença de que o mundo precisa de um árbitro global, e a paz só precisa de espaço para florescer, sem donos e sem burocracias. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima e viva a liberdade!